Olá, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente este domingo, dia do Senhor, mas também dia em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, eu convido você para a exposição da palavra do Senhor, ler comigo no capítulo 24. Palavra de Deus no capítulo 24, dos versos 1 a 12. Que Deus possa abençoar a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém, irmãos? Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele fale ao nosso coração. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por Cristo Jesus ser o Cordeiro Pascal, mas muito obrigado, ó Deus, porque o nosso Senhor não está morto, Ele vive, ressurreto é o Cordeiro de Deus. Muito obrigado, ó Pai, e que esta mensagem fale ao nosso coração e que assim nós fortaleçamos a nossa vida na Tua presença, crendo cada vez mais firmemente no Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, ilumina o nosso entendimento. Essa é a nossa oração, pedindo a Tua bênção no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem da ressurreição é tão importante quanto a mensagem da cruz. Por meio da mensagem da cruz, nós somos perdoados e justificados, declarados justos dos nossos pecados. Mas por meio da ressurreição, nós temos a esperança de que a nossa vida não acaba aqui, mas que nós vamos ter a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus. Nós, meus irmãos, não adoramos um Jesus morto, mas nós adoramos um Jesus que morreu e ressuscitou. Aleluia! Vivo está o nosso Salvador. Então, meus irmãos, esta mensagem precisa guiar e nortear a nossa vida. E por mais que nós tenhamos lutas na nossa caminhada, tristezas, esta mensagem deve nos dar forças e fortalecer a nossa caminhada com o nosso Deus. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, vai nos mostrar a tristeza e a luta que os discípulos estavam enfrentando após a morte de Jesus. Tem um texto da palavra que vai dizer: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quando Cristo, meus irmãos, foi via crucis, caminhou via crucis e morreu na cruz pelos nossos pecados, os discípulos estavam dispersos. Pedro seguia Jesus de longe, o negou 3 vezes, e nós vamos ver também as mulheres acompanhando Jesus até a sua morte, ali na cruz. Mas nós vemos, meus irmãos, que ali bateu um sentimento de tristeza. O Messias Salvador, que eles tinham tantas esperanças, havia morrido. E o texto em João vai dizer que eles estavam presos em suas casas, com medo. Nós vamos ver em outras passagens também as mulheres indo ao sepulcro para embalsamar Jesus, uma comprando aromas e assim indo fazer parte desse ritual. E com essa tristeza, eles não se lembraram do evento da ressurreição. Meus irmãos, muitas vezes nós podemos caminhar tristes, mas eu espero que eu e você nos lembremos que Cristo vivo está e que nós possamos fortalecer a nossa fé por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Este é o tema que eu queria deixar para nós
nesta manhã. Fortaleça a sua fé com a ressurreição de Jesus Cristo. E a primeira lição que nós vemos aqui, meus amados, é pelas evidências. Evidências e provas de que Jesus Cristo ressuscitou. Olha o que diz a palavra. Mas no primeiro dia da semana, Jesus já anunciou, meus irmãos, que ia ressuscitar no terceiro dia. Sexta, sábado, domingo, já era o terceiro. Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Marcos, no Evangelho de Marcos, a passagem do Senhor vai nos dizer que elas compraram esses aromas e já estavam indo para embalsamar o Senhor naquele momento. E encontraram, meus irmãos, a pedra removida do sepulcro. O Evangelho de Marcos também vai nos mostrar que elas estavam pensando enquanto caminhavam, como é que nós vamos remover a pedra? Mas quando elas foram até o sepulcro, para surpresa delas, elas viram a pedra removida e ali encontrou o anjo, né? Mas olhem o verso 3. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aí nós vamos ver no verso 4 o seguinte. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Antes disso, meus irmãos, João vai nos dizer que Maria Madalena estava chorando muito, porque não viu o corpo do Senhor. Mateus vai nos esclarecer que esses homens com vestes resplandecentes são anjos que realmente abriram ali, não para Jesus sair, mas para elas entrarem. E para nós vermos, meus irmãos, diante de tantas evidências, os anjos vão dizer, né, com elas possuídas com muito temor, eles vão falar assim: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Meus irmãos, nós temos provas cabíveis, incontestáveis de que Jesus Cristo ressuscitou. Nós vamos olhar que esta verdade está estampada e muito clara na palavra do Senhor. Jesus apareceu para os apóstolos, para os discípulos. Nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 15, que ele apareceu para os discípulos, para as mulheres e para mais 500 pessoas, mostrando, meus irmãos, que nós temos evidências para crer e elas devem nos fortalecer, porque nós vamos buscar entre os mortos aquele que vive. Meus irmãos, o nosso Redentor não está morto, ele vivo está. E essa é a nossa esperança. Da sepultura, Cristo saiu e com vitória ele venceu a morte. E nós podemos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória por meio da graça do nosso Senhor. Em Cristo, irmãos, nós somos mais do que vencedores, porque Jesus conquistou a ressurreição por nós na cruz. Então, diante desta palavra, meus irmãos, nós temos que crer, nós temos muitas evidências. A palavra do Senhor está aí para mostrar que nós não devemos adorar um Cristo morto, embalsamado, ou que foi somente a cruz. Assim como a mensagem da crucificação é vital para o cristianismo, nós temos que louvar a Deus porque Cristo ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a nossa esperança. E é por isso que nós temos que pregar esta realidade na nossa vida e fortalecermos a nossa fé no Senhor por meio desta bênção. Então, a primeira lição para nós fortalecermos a nossa fé, irmãos, é que existem provas. A palavra do Senhor está aí. 1 de João, no capítulo 1, vai dizer: olha, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, estão escritos na palavra, para que a nossa comunhão seja completa. Embora este evento tenha acontecido há muito tempo atrás, louvado seja Deus. Houve homens que viram e mulheres que presenciaram a ressurreição de Cristo Jesus. E por meio dessas evidências, nós temos que fortalecer a nossa fé no Senhor. Não sei como está o seu coração, mas que você possa converter o seu coração, que um dia estava triste, em alegria, porque grandes coisas o Senhor fez por nós por meio da ressurreição de Jesus. Mas uma segunda lição que a palavra nos ensina, irmãos, para nós fortalecermos a nossa fé com a ressurreição de Jesus, é pelas lembranças. Nós temos que nos lembrar da palavra do Senhor quando nós estamos tristes e passando por provas na nossa vida, diante desses eventos que cercaram as mulheres e os discípulos. Eles esqueceram das várias orientações que Jesus deu a respeito da ressurreição.
E nós olhamos, meus irmãos, que os próprios anjos aqui, esses homens com vestes resplandecentes, vão orientar e realmente fazer com que elas se relembrem das palavras e da mensagem do Senhor para a vida delas. Olhem a partir do verso 6. Vou ler novamente a primeira parte. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia, ou no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Irmãos, como é bom ver que elas se reconfortaram na palavra do Senhor e elas se apoiavam nesta bênção durante a sua volta. Elas foram tristes para jogar aroma em um Jesus morto, mas louvado seja Deus porque elas presenciaram o testemunho dos anjos, se lembraram da orientação da palavra, não chegaram a ver ainda Cristo neste momento, né? Vai aparecer depois para Maria Madalena, mas elas vão anunciar que Cristo estava vivo mais para frente, mostrando que elas creram, que elas se lembraram da palavra, que elas se lembraram das orientações que Deus já havia dado. Meus irmãos, olhem, trazendo esta mensagem para os nossos dias, nós vemos que muitas pessoas, por não se lembrarem da palavra de Deus, elas vivem apegadas a tristezas, a lembranças ruins, elas não se lembram da orientação da palavra do Senhor. E aqui eu deixo uma mensagem para você, para que você possa se alegrar, se lembrar da palavra. Cristo, meus irmãos, é soberano, Ele tem o controle de toda a história. E embora nós tenhamos visto ou ouvido falar sobre a sua morte, Ele ressuscitou. E mostra aqui, meus irmãos, que nada pode deixá-lo de trazer de volta à vida. Ele está vivo e nos dá essa esperança. E meus irmãos, olhem, esperança nós vamos encontrar na palavra do Senhor. Lembre-se do que a palavra diz. Busque a palavra de Deus para a sua vida. Não fique apegado a situações, mas se você for guiado pelas orientações da palavra do Senhor, se lembrar do que Deus te ensina por meio dela, com certeza nós vamos nos alegrar com o cuidado que Deus tem para com a nossa vida. Não só por meio da ressurreição, mas por meio de tantas bênçãos que a palavra tem para nos oferecer. Lembrem-se, lembrai-vos. E elas se lembraram das suas palavras e a partir daí, meus irmãos, o ânimo foi outro. Elas anunciaram, elas realmente foram com alegria anunciar a mensagem para os discípulos, para os apóstolos. E ali nós vemos, meus irmãos, esse sentimento, que nós também temos que nos lembrar da palavra do Senhor para realmente entendermos quão bom é estarmos em Cristo. Por esta graça, irmãos, por esta bênção, nós um dia vamos ressuscitar com o nosso Senhor. E que por isso nós possamos nos lembrar que diante de qualquer problema, Deus é maior. Cristo é vencedor. E por meio desta bênção tão grande que é a ressurreição, nós também somos abençoados por Deus. Então, a primeira lição para nós fortalecermos a nossa fé são as evidências e depois as lembranças, segundo lugar. E em terceiro, meus irmãos, eu convido você para proclamação, evidências, lembranças, proclamação, versos 9 e 10. A palavra do Senhor fala assim: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os que mais com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Meus irmãos, olhem, nós não podemos nos calar quando se trata de falar da palavra do Senhor e muito menos quanto a esta mensagem maravilhosa de Cristo que ressuscitou e hoje vivo está. Então, meus irmãos, nós vemos aqui retratado os nomes delas. Elas, voltando do túmulo, foram anunciar. O verso 11 vai nos falar que esta palavra parecia como um delírio e não acreditaram nelas. Mas, meus irmãos, eu sei que, como nos ensina a palavra do Senhor, o evangelho para alguns parece loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. E é por isso que nós temos
que anunciar a mensagem de Cristo, temos que pregar este evangelho bendito e mostrar, meus irmãos, que por meio da ressurreição, Cristo vivo está e também nos dá a garantia de que um dia nós vamos ressuscitar com Ele. Irmãos, o apóstolo Pedro entendeu isso, né? Ele foi correndo para o túmulo, a gente vai ver essa lição mais para frente, mas ele vai dizer na sua primeira carta: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição dentre os mortos, para uma herança imarcessível, que não se corrompe e que realmente vai nos levar para o céu, que essa herança está reservada nos céus para nós. Hoje nós vamos ter provações, lutas, mas Deus nos regenerou para esta viva esperança. E nós temos que anunciar, meus irmãos. Nós não podemos nos calar. Quando os apóstolos mais para frente vão ser cheios do Espírito, eles não vão se calar. Importa antes obedecer a Deus do que os homens. E ali, meus irmãos, eles vão confrontar as pessoas, mostrar a beleza de Jesus, que não só é o Cordeiro que morreu por nós, mas que também ressuscitou, não é? E nós, diante desta palavra, irmãos, que nós também anunciemos, que não nos calemos, mas que nós possamos sempre transmitir esta mensagem e que Deus nos use para a glória do nome do Senhor. E uma quarta lição, meus irmãos, além de evidências, lembranças, proclamações, nós vamos ver também a confiança. É assim que nós precisamos fortalecer a nossa fé com a ressurreição de Cristo Jesus. Versos 11 e 12 vai nos dizer: tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Irmãos, olhem, a mensagem da ressurreição não é nenhum delírio, não é nenhum devaneio, não é invenção de mulheres que foram ao sepulcro, não é a armação dos discípulos, não é uma mentira esta realidade que nós cremos. E é por isso que nós temos que firmar a nossa fé não em dúvidas, mas uma fé confiante, firme, constante no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira carta aos Coríntios, eu vou reforçar esta passagem aqui nesta lição, nos mostra, meus irmãos, que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós não temos esperança, mas louvado seja Deus, porque Cristo ressuscitou e ela é o centro da nossa mensagem. Deixe-me ver aqui. Olhem a partir do verso 12. Diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E aí olhem como nós precisamos confiar, irmãos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas aí o verso 20 vai nos ensinar: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Meus irmãos, não é vã a nossa pregação, não é vã a nossa fé. Nós não estamos mais perdidos nos nossos pecados. Nós não temos testemunhas mentirosas por meio da palavra do Senhor. Tudo isso é verdade. E nós, meus irmãos, precisamos firmar o nosso coração por meio desta verdade bendita. Eu não sei como está o seu coração quanto a crenças de Deus, da palavra de Deus na sua vida, se você tem dúvidas quanto à ressurreição, mas que você não duvide. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, como nos ensina a palavra do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que enquanto para alguns essa palavra é um delírio, enquanto para outros é um devaneio, enquanto para outros são ideias de pessoas
que estavam longe na sua mente, vamos colocar assim, né? Nós entendemos, meus irmãos, que esta é uma ideia atestada na palavra. Ela foi plano de Deus. Meus irmãos, o nosso futuro não é incerto, porque Deus, por meio dessa graça, nos fortaleceu com esta fé. Que nós possamos confiar, que a nossa fé não seja de ânimo dobre, mas que eu e você, meus irmãos, possamos nos maravilhar. Cristo vive e nós não devemos procurar entre os mortos aquele que vivo está. Muitos, meus irmãos, dos líderes religiosos morreram. Não estão aí para contar história. Há pessoas que estão firmando a sua vida e religiões em pessoas que já morreram. Mas Cristo é aquele que vive. Ele é a primícia dos que dormem. E se Cristo ressuscitou, nós temos a garantia de que um dia nós vamos ressuscitar com Ele. Esta é uma esperança, irmãos, que nós temos que carregar na nossa vida e na nossa caminhada. A mensagem da palavra de hoje é: fortaleça a sua fé com a ressurreição de Jesus Cristo. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Diante de qualquer tristeza, diante de qualquer lágrima. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus é capaz de transformar, meus irmãos, a nossa tristeza em folguedos de alegria na presença do Senhor. Veja as evidências. Nós temos a prova de um Deus soberano, que não está morto numa cruz, mas que morreu, ressuscitou e vivo está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós precisamos nos alegrar nesta bênção. E além das evidências, se lembre da palavra. Não tenha uma vida com Deus fora da palavra. São essas lembranças que vêm da palavra do Senhor que vão nortear a nossa vida. Quando você tem a palavra, a paz que excede todo entendimento guarda o seu coração. Quando você tem a espada do Espírito, a espada de Deus, ela que vai trazer calma e refrigério para a sua vida. Se você não a tem, você vai ficar imerso nos problemas. Mas se você a tem, bendito seja Deus que fala ao nosso coração. Mais uma terceira lição, que você possa também olhar para essa mensagem e não se calar. Hoje nós temos essa mensagem: eu amo a mensagem da cruz, mas da sepultura saiu. Em vitória realmente triunfou o nosso Senhor. E que nós, meus irmãos, não nos calemos, mas anunciemos: vi o Senhor Jesus, de fato, no nosso coração. E aí, irmãos, por fim, que nós possamos ter e sustentar essa confiança no nosso Deus. Enquanto, meus irmãos, para alguns a Bíblia é a invenção humana, nós cremos que ela é o sopro de Deus, que ela é escrita por homens que foram movidos pelo Espírito Santo, para realmente nos trazer essa palavra e mostrar, meus irmãos, que nós temos provas cabais de que o nosso Senhor realmente nos dá a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, que Deus possa realmente nos fortalecer neste domingo e que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, não só com alegria, mas com a esperança de que um dia nós vamos estar com Ele para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.